Então, para iniciar o curso de matemática financeira, a gente precisa de alguns conceitos primeiramente. O primeiro conceito é de capital ou principal. É uma quantia de dinheiro transacionada numa operação. Por exemplo, quando alguém aplica na poupança, aquele valor que a pessoa aplicou é chamado de capital ou principal. Juros é a remuneração do capital ou principal. É o valor pago a mais pela devolução de um empréstimo. Por exemplo, peguei R$10 num banco e após certo prazo paguei R$15. O valor a mais, R$5, são os juros do empréstimo. Então, ou seja, se eu peguei 10 paguei 15, essa diferença é chamada de juros. Se, por exemplo, você investe 10 e pega 12, você ganhou R$2 de juros. Então, esse é o conceito de juros. Próximo conceito é de montante. Montante é o capital total, né? É o valor do capital acrescido dos juros. No caso do exemplo anterior, o montante é R$15, que foram devolvidos ao banco. No caso da poupança, se eu investir 10, depois de um certo tempo eu tenho 12, o montante é 12. Continuando, taxa de juros. Expressa em porcentagem, é a remuneração do capital ao decorrer do tempo. Pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, etc. Por exemplo, a poupança nos remunera com 0,5% ao mês mais TR. Tá? Então a taxa de juros é o referencial de quanto aquele juro vai aumentar, de quanto aquele capital vai aumentar mês a mês. Tá? Próximo conceito, período de capitalização. É o tempo da aplicação ou do pagamento do empréstimo. Então é o tempo que o dinheiro vai ficar aplicado. Por exemplo, você deixa o dinheiro na poupança 1 ano, esse é o período, 1 ano ou 12 meses. Os juros simples são calculados pelo regime de capitalização simples, ou seja, não há juros sobre juros. Vamos ver mais detalhes. Veja o exemplo. Ao depositar R$1.000 em uma aplicação financeira que rende 2% ao mês, por 3 meses, temos a seguinte tabela. Então, reparei a tabela. Você tem o prazo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. O capital, né, que é 1.000, e a taxa 2%. E o juro 20 para cada mês. O juro simples é isso, tá? Você tem 20 para cada mês. O cálculo é feito em cima do capital principal, sempre em todos os meses. Vamos continuar. Repare então que nos 3 meses os valores de juros são os mesmos, configurando assim juros simples. Então os juros simples sempre são iguais. Aplicando o conceito aprendido, o capital da operação são R$1.000. Os juros da operação são R$60. O montante da operação é R$1.060. O prazo ou o tempo da operação é 3 meses. Então, aplicando todos aqueles conceitos que a gente viu, a gente tem essa definição aqui. Isso então vai resultar na seguinte fórmula. Anote aí. J vai ser juros, C capital, I taxa de juros, T o tempo da operação. Então a fórmula principal é: juros vai ser capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Tá? Essa é a fórmula do juros simples. Nós também temos o cálculo do montante. M igual a montante, C igual ao capital. Portanto, montante é igual ao capital mais juros. Importante se lembrar, 2% é igual a 2 dividido por 100, ou 0,02. O próprio nome fala, né? 2%. Lembre-se, 2 dividido por 100. Você não consegue fazer conta se não fizer desse jeito. Você tem que transformar a porcentagem em decimal. Vamos jogar na fórmula? Então, juros é igual a capital multiplicado pela taxa pelo tempo. Juro é igual a 1.000 vezes 0,02 vezes 3, que dá R$60. Aqui é T, tá, gente? Montante é igual a capital mais juro. Montante é igual a 1.000 mais 60, 1.060. É interessante que a gente saiba fazer a equivalência de taxas. O que seria isso?
Em juros simples, o cálculo de equivalência de taxas é feito por simples conta de multiplicação ou divisão, ou ambas. É muito importante, em juro composto isso muda. Tá? Então, por exemplo, calcular a taxa anual referente à taxa mensal de 3%. Então, você tem uma taxa anual, que você precisa saber, mas você tem a taxa mensal, que você já sabe. Como é juros simples, basta fazer uma multiplicação simples. Você tem em um ano 12 meses, então essa taxa anual vai virar 12 meses vezes 3%, igual a 36% ao ano. Outro exemplo, calcular a taxa trimestral referente à taxa anual de 20%. Você tem em um ano 4 trimestres, então basta dividir 20% por 4. Se você tem uma taxa anual, e você tem em um ano 4 trimestres, você vai dividir por 4, você vai ter 5% ao trimestre. Então, tendo todos esses conceitos em mente, a gente está pronto para fazer alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Um investidor aplicou R$100.000 durante 3 meses e foi remunerado a 6% ao mês. Juros simples. É importante que toda questão que você for responder esteja escrito que seja juros simples, porque senão é juro composto. Tá? Ao final de cada mês, quanto recebeu de juros, qual o montante da operação? Então a primeira coisa que você vai fazer é identificar os componentes do problema. O capital, 100 mil, que é o C. O I, 6%, ou 6 dividido por 100, lembra daquilo que eu te falei agora há pouco, que dá 0,06. E o T, que são 3 meses, né, o tempo. Segundo passo, vamos verificar a equivalência da taxa. Vamos ver se eles são equivalentes. O prazo está em meses e a taxa também, portanto são equivalentes. Então a gente não precisa fazer conversão nenhuma. Basta a gente jogar diretamente na fórmula. Vamos lá. Terceiro passo. Aplicar a fórmula J igual C vezes I vezes T. Então, substituindo cada componente, o C por 100 mil, o I por 0,06 e o T por 3, nós temos 18 mil. Ou seja, então ele aplicou R$100.000 durante 3 meses, remunerado 6% ao mês, então ele tem R$18.000 no fim dos 3 meses, a mais do que o capital que ele investiu. Então, para nós calcularmos o montante, né, que é capital mais juro, nós vamos ter 100 mil mais 18 mil, que vai dar 118 mil. Esse é o montante, ou seja, o total de tudo que ele recebeu. Ele aplicou 100 mais 18 mil que ele recebeu, então ele tem 118 mil. Segunda questão. Você investiu 12 mil numa aplicação que paga 12% ao ano. Juros simples, portanto está avisado. Durante 4 meses. Quanto recebeu de juros? Então, você tem R$12.000 de capital, né? Vamos identificar. 12% a taxa. Lembrando que ele paga ao ano, você tem que prestar muita atenção nisso. Ele paga ao ano. E o tempo de aplicação, 4 meses. Tá? Vamos fazer o segundo passo, verificar as equivalências. O prazo está em anos e a taxa em meses, portanto é necessário fazer equivalência. Então vamos fazer aquela conta que a gente já sabe. Então neste caso, 1 ano igual a 12 meses. 12% ao ano dividido por 12 meses dá 1% ao mês. Então a nova taxa será de 1% ao mês. Essa é a que você vai considerar na fórmula, tá? Então vamos aplicar a fórmula. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital 12 mil. A taxa 1%, 0,01, né? 1 dividido por 100, vezes 3 meses. Vai dar R$360. Montante 12.360, que você vai somar 12 mil, que é o capital, mais o juro. Não foi pedido na questão, mas a gente coloca aí para tirar essas dúvidas, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre juros compostos. Meu amigo, minha amiga, agradecemos sua atenção a essa aula. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, revise o vídeo.
Esperamos aí que tenha aprendido. Faça exercícios de juros simples, se você tiver, puxe na internet, veja em livros, para você não ter nenhuma dúvida a respeito desse conceito. Um abraço e até a próxima aula.